Bom, nós estamos na linha com o professor e escritor Gabriel Chalita. Ele, ao longo da carreira, já publicou mais de 80 livros, é membro da Academia Brasileira de Educação, da Academia Brasileira de Cultura e também da Academia Paulista de Letras. Ele está aqui hoje para falar sobre a mais nova peça que ele escreveu, a peça Sorriso de Mãe, que estreia nesta sexta-feira no Teatro dos Quatro. É um monólogo, né, com a atuação de Joelson Medeiros, aborda as memórias de um filho, né, as memórias entre mãe e filho. Gabriel, obrigado mesmo por aceitar essa entrevista, aceitar conversar com a gente aqui na Band News FM. Eu que agradeço, é um prazer imenso falar com vocês. E eu estou muito feliz porque cada livro, né, cada peça de teatro é um filho que acontece, que leva uma mensagem, que tem essa intenção amorosa de fazer com que as pessoas, né, que possam chegar no teatro, se emocionar com a história, saírem melhores, né? E no caso das peças, já são muitas peças que eu escrevi, é sempre uma emoção maior, porque aí tem o diretor, né, tem o ator, tem iluminação, tem tudo aquilo para levar as pessoas a viverem, né, essa magia que o teatro oferece para elas. Com certeza. Eu queria que você começasse, né, falando um pouco sobre essa história. É um monólogo de um filho, que é o Cícero, contando sobre memórias que tem ao lado da mãe. Eu queria que você falasse de onde surgiu essa história, né, esse texto, de onde que veio a inspiração para essa peça. Olha, Pedro, eu tinha uma relação linda com a minha mãe. Eu perdi minha mãe faz pouco tempo, né, no começo da pandemia, não foi de Covid, mas eu perdi minha mãe. E eu me lembro de ter lido esse texto para minha mãe, com a minha mãe viva. Essa história, na verdade, nasceu quando um amigo meu perdeu a sua mãe. E eu vi aquela dor dele, né, e comecei a contar algumas histórias bonitas que eu me lembrava da mãe dele. E foi muito interessante que aí eu sentei e tive essa ideia, o que um filho não faz para ter o sorriso da sua mãe? Nem que seja o último sorriso, nem que seja a despedida da sua mãe. E aí, eu escrevendo, eu comecei a me lembrar das histórias engraçadas que eu vivi. Eu dou palestras, né, pelo Brasil, fora do Brasil, e eu conheci personagens incríveis. Por exemplo, o Cícero, que é o filho, é uma personagem real que eu conheci em Juazeiro do Norte, que era um homem que era sentinela de velório. E ele me explicou o que significava ser um sentinela de velório. Então, as histórias, elas são engraçadas, elas falam dos tantos Brasis. Tem uma história de uma mulher no Rio de Janeiro, tem uma história de Minas, tem uma história do Sul. E o Joelson faz todas essas personagens, né? Ele vai fazendo essas personagens todas, que o Cícero está desenvolvendo ali para ganhar um sorriso da sua mãe. Eu acho, Pedro, que tem uma coisa bacana na peça, que ela faz, além de ser uma homenagem à mãe, à relação filho e mãe, ela é uma homenagem ao ouvir, ao exercício do ouvir, porque nós vivemos numa época muito virtual, né? Muito, eu falo muito, ou eu estou muito tecnológico. Não que isso seja ruim, eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar em todas as esferas da vida humana, mas nós somos seres dos afetos, das emoções, das palavras, e a gente precisa ter essa reflexão profunda na nossa vida, que ouvir as pessoas realiza algo de fascinante dentro de nós. Ouvir é amar. Quando eu não amo, eu sou incapaz de ouvir a outra pessoa, porque eu acho que o que o outro vai dizer não vai acrescentar nada na minha vida. Ou os problemas do outro são problemas do outro e não problemas meus. Então, essa peça ajuda a gente a pensar um pouco nesse exercício do ouvir e amar, né? Da beleza que significa isso. Você falou que o Joelson ele vai se desdobrando no palco, trazendo vários personagens de diferentes regiões do Brasil. É um pouco a ideia também que os espectadores acabem se reconhecendo nessas histórias, de certa forma? Exatamente. Na verdade, assim, todo mundo se reconhece um pouco, porque todo mundo tem mãe ou teve mãe, né? Então, só o fato dessa vinculação mãe e filho, dessas lembranças, já é uma coisa que identifica. Aí depois tem aquela mulher, uma das personagens, é uma mulher que está doente no hospital e está irritada com o filho porque ela não quer a comida do hospital. Tem uma outra mulher que tem medo de avião, tem uma outra. E vão surgindo personagens, tem uma que só reclama. O tempo todo ela reclama, acha que tudo vai acontecer de errado. Então, o que eu acho interessante, e aí é a beleza da literatura, né, Pedro? A literatura é a história dos sentimentos.
Então, à medida que você conta uma história, que você traz uma base literária, esses sentimentos tocam as pessoas que estão ali. Eu fui ver a leitura com o Joelson, né? Ainda não tinha luz, não tinha, né? A música não estava toda colocada, e eu me emocionei muitas vezes, mesmo sendo o autor, né? E me emocionei também porque que eu queria muito que minha mãe visse essa peça. Minha mãe viu muitas peças minhas, minha mãe amava as minhas peças, e essa peça, que é uma homenagem às mães, minha mãe está vendo de outra maneira, né? Mas ela não está presente. E eu vi a emoção, e ao mesmo tempo não é uma peça para chorar, para se desesperar, é uma peça para se emocionar, para rir muito também, para vibrar, para pensar, para refletir. E é muito legal esse momento, né? A gente agradece muito o espaço da Band também para divulgar isso, em que as pessoas estão voltando para o teatro, estão com vontade de ver as peças, vontade de se encontrar novamente, né? Porque nós somos mamíferos, a gente precisa de abraço, de encontro com o outro, de conversa, de prosa, né? E o teatro é isso, é uma conversa bonita em que um autor, né, o diretor, né, todo mundo que está envolvido, né, da roupa, do figurino, do cenário, é tudo para levar esse mundo fascinante da contação da história e para as pessoas saírem alimentadas de alguma maneira de uma peça. Gabriel, eu vi aqui que o texto ele é um pouco aberto, de certa forma, no sentido de que acaba que o espectador ele escolhe, interpreta da maneira dele. Qual é o contexto daquela conversa que acontece durante o monólogo? Se é realmente uma conversa, se é uma despedida? Estava vendo sobre isso. Por que você decidiu fazer o texto dessa forma, um pouco ambígua? Olha, assim, a minha área é filosofia, né? E a gente brinca que a filosofia mais faz perguntas do que dá respostas. E eu tenho vários textos teatrais abertos, assim. Eu tinha um texto chamado O Semeador, que é a história de um professor e o aluno, e você não sabe no final se eles eram pai e filho ou não. E eu achava tão bonito ver as pessoas conversando sobre isso. Não, claro que é pai. Não, imagina, não é pai, não. É uma coincidência que foi e tal. Eu acho muito legal, né? Eu tive, ano retrasado, uma peça sobre o centenário do Nelson Gonçalves, né? Que é O Amor e o Tempo, e era uma briga do Nelson mulher com o Nelson homem para ver o que é mais forte, a minha razão que decide terminar uma história ou minha emoção que faz reinventar essa história. Então é aberto. Essa peça também tem essa dimensão mais filosófica. Você vai acompanhando e no final você fala assim, ué, mas espera aí, a mãe estava ali, ele estava pensando no que ele vai dizer para a mãe vai voltar a sorrir, a mãe... eu acho bonito isso. Até na nossa conversa teve uma... Né, eu perguntei para o diretor, o que você sente? A mãe está viva, está morta? Tá... Ele falou, nossa, eu mudei de ideia algumas vezes, né? Eu tenho uma outra peça também que a Grace Januca fez, chamada Hortância Velha, e é a história de uma mulher fechando o cabaré e contando os personagens que passaram por lá. E na minha cabeça de autor, esse cabaré nunca existiu, ela fantasiou isso. E a Grace Januca, que é uma grande atriz, né? Ela falou assim, mas aí eu vi você falando isso numa entrevista para mim, eu tinha certeza que existiu o cabaré. Eu falei, continue com essa certeza. E eu acho que é muito bonito, Pedro, porque o teatro nos leva a isso. Eu acho que nós, autores, precisamos respeitar a inteligência do espectador. Então, não dá as coisas mastigadas, né? Oferecer as emoções e cada um faz com a emoção o que quiser fazer. Acaba levando, então, a peça para fora do teatro, leva uma discussão, então, que acaba envolvendo o espectador até mesmo depois do fim da peça. Gabriel, para fechar a nossa entrevista, a gente sabe que a peça Sorriso de Mãe, ela entra em cartaz na próxima sexta-feira. Eu queria que você fizesse um convite para os nossos ouvintes aqui da Band News FM, para que eles também acompanhem aí essa peça que entra em cartaz já já. Bem, eu queria convidar todos os nossos ouvintes da Band News e dar uma sugestão. Você que tem mãe, leve a sua mãe ao teatro, vai com ela ao teatro. Eu tenho certeza que quem assistir ao lado da mãe vai ter vontade de beijar muito a mãe depois da peça, abraçar, celebrar, homenagear. Se você que é como eu, que não tem mais a mãe perto de você, vale a pena ver também, porque a gente vai ter uma lembrança boa dentro de nós, há uma caixa de memórias, né? De lindas histórias de amor com as nossas mães, e a peça também é uma homenagem a isso. Então, fica o convite, né? É um teatro super legal, Shopping da Gávea, né? Super fácil de chegar, um mês só, porque depois vai para São Paulo. Então, quem puder ir, eu vou estar lá na estreia alguns dias, vai ser um prazer enorme receber vocês.
Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui na Band News FM. Uma ótima noite para você. Obrigado, até a próxima. Para os nossos ouvintes, a peça Sorriso de Mãe estreia na próxima sexta-feira. Fica em cartaz até o dia 3 de abril, no Teatro dos Quatro, que fica no Shopping da Gávea, aqui na Zona Sul do Rio, sexta e sábado, às 8 horas da noite, domingo às 7 horas da noite. O ingresso custa R$ 60, a inteira R$ 30 a meia, a classificação é livre.